professor Rodrigo Monteiro, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje a gente vai estar dando dando início a uma outra divisão do livro do Apocalipse. A gente vai pegar agora a parte escatológica do livro do Apocalipse. Vamos começar estudando o Apocalipse capítulo 12. Então é uma parte diferente, uma parte que é mais histórica, que é a do 1 ao 11, e depois do 12 em diante é uma parte mais escatológica, mais de profecias, com mais símbolos. A gente precisa de mais, ele tem mais detalhes, precisa envolver mais a Bíblia para a gente conseguir compreender o assunto. E a gente vai estar dando início hoje. Mas antes da gente iniciar o estudo, peço para você, clica aí, curte o vídeo, compartilha o vídeo, espalha para todo mundo, compartilhe com o seu grupo na igreja, seus amigos, sua família, enfim, com todo mundo, espalhe esse vídeo para que o estudo da palavra de Deus possa ser espalhado para as pessoas e Deus possa falar a mais corações, tá ok? Então vou pedir para você aí, pega a sua Bíblia, hoje vai ser só na Bíblia, tá bom? Você pega a sua Bíblia, a gente vai estudar o Apocalipse capítulo 12. Então você vai abrir a sua Bíblia aí no Apocalipse capítulo 12, tá bom? E antes da gente começar o estudo, quero fazer uma oração com você. Pai querido, peço a iluminação do Teu Espírito para compreendermos o assunto que vamos estudar agora. E que Seu nome seja honrado e glorificado com o que aprendemos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Então achou o Apocalipse capítulo 12? Eu vou lendo, vocês vão acompanhando comigo e a gente vai fazendo os estudos. Viu-se grande sinal no céu, versículo 1. A saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Quando a gente vê mulher em profecia, segundo Efésios capítulo 5, o versículo... Me fugiu da memória, só um instante. Efésios 5, versículo 25. Deus faz uma comparação entre mulher e a igreja. Então, nas profecias, quando você vê mulher, ou qualquer coisa, mulher pura, mulher impura, enfim, é símbolo de igreja. Quando é uma mulher pura, é uma igreja pura. Adúltera, é uma igreja desviada dos planos de Deus. Então aqui tem uma mulher vestida do sol, e com a lua debaixo dos pés e com a coroa de 12 estrelas na cabeça. É uma referência à igreja de Deus, porque Deus é o sol que ilumina, que brilha, o sol da justiça. Uma coroa de 12 estrelas, o número 12 no Apocalipse, ele é sempre símbolo de povo de Deus. Então 12 é o povo de Deus, uma igreja do povo de Deus. Deus viu, aqui está trazendo em símbolos, uma visão da igreja do povo de Deus. O versículo 2. E que, achando-se grávida, grita com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Vamos lá, continuando a leitura, versículo 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar-lhe o filho quando nascesse. O dragão, o próprio livro do Apocalipse 12, daqui a pouco a gente vai ler o versículo 9, fala que o dragão é Satanás. Então, é uma batalha entre Satanás e a igreja. Aqui a gente começa a ver a descrição do grande conflito, que envolve toda a humanidade. Deus está dando um contexto geral. Lembra que eu comentei lá no começo dos nossos vídeos que Deus dá sempre uma visão do geral por específico? Aqui Deus está trazendo uma visão geral do grande conflito. Então tem a igreja e tem Satanás, que é representado pelo dragão. A igreja pela mulher vestida de sol e Satanás pelo dragão, com as 7 cabeças e 10 chifres. E fala que a igreja estava para dar à luz. Olha só que interessante, versículo 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até seu trono. Aqui está falando da igreja, do povo de Deus, da onde veio Jesus. Então a batalha é entre o povo de Deus, de qual veio Jesus, e Satanás, ou seja, é o grande conflito. Então,
Desse grande conflito, Satanás tentando derrubar a igreja e principalmente o seu filho. Lembra quando Jesus foi tentado no deserto? Quando Jesus nasceu, Satanás, através do rei Herodes, tentou matar Jesus quando matou as crianças em Belém. Enfim, mas Jesus permaneceu, morreu na cruz por nós e foi levado ao céu, como diz até o próprio versículo aqui, foi arrebatado até o trono de Deus. Olha só o versículo 6 agora. A mulher, que é a igreja, porém, isso depois, né, de ter sido Jesus arrebatado ao céu, fugiu para o deserto, onde Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Aqui tem uma parte, então. Então existe um grande conflito entre Satanás e a igreja. Jesus veio do povo de Deus, da igreja, né? Apesar de no Antigo Testamento não ser chamado de igreja, mas é o povo de Deus. Jesus veio do povo de Deus. O dragão tentou derrotar, Jesus não conseguiu, e a mulher fugiu para o deserto, ou seja, a igreja fugiu para o deserto, onde Deus sustentou a igreja, o povo dele, durante 1260 dias. Aqui tem uma profecia com um período, que a gente já viu lá no livro de Daniel. 1260 dias, segundo Ezequiel 4, versículos 6 e 7, cada dia por um ano. 1260 dias são 1260 anos. Que vem do período de supremacia da Igreja Romana, que vai do ano 538 depois de Cristo até 1798 depois de Cristo, quando a Igreja de Deus foi perseguida, mas Deus a escondeu no deserto. Deus tirou ela da vista do povo para manter um povo fiel. Então, aqui vocês verem o grande conflito, o começo, Deus descrevendo um panorama geral do grande conflito. E é justamente no meio desse grande conflito em que a gente está envolvido, eu e você. Estamos envolvidos nesse grande conflito. E depois, do versículo 7 em diante, Deus mostra aonde começou esse grande conflito. Porque Deus primeiro dá o panorama geral, depois ele começa a dar detalhes. É assim que Deus explica na Bíblia. Então a gente vai começar a leitura agora do versículo 7 em diante. Olha só que interessante. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos, Miguel é Jesus, tá? Até o nome Miguel significa quem é igual a Deus. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado à terra e com ele os seus anjos. Então, como começou esse grande conflito? Houve peleja no céu. E aqui peleja é peleja mesmo, não é discussão de ideias, é briga. Porque você não põe ninguém para fora da sua casa só mandando com palavras. Se a pessoa não quer sair, você tem que juntar para o pescoço e jogar fora, né? Então houve peleja no céu. E Satanás foi expulso. A gente sabe lá no livro de Ezequiel 28, que Satanás se tornou arrogante por conta da posição que ele ocupava. Ele, segundo Isaías 14, 12, 14, ele achou que ele poderia fazer um governo melhor do que o de Deus, ou seja, ele seria melhor do que Deus no governo. Ele espalhou essas ideias para 1/3 dos anjos, até a gente viu aqui que o dragão arrastou a 1/3 parte das estrelas do céu. Então esse grande conflito, essa batalha aconteceu no céu, porque Deus também dá o livre-arbítrio a todas as suas criaturas, inclusive aos anjos. E eles então, lá no céu, Satanás se voltou contra Deus, mas ele foi expulso de lá, porque também Deus não poderia permitir que o mal habitasse lá. Mas Deus também não poderia acabar com o mal de uma vez, porque Deus é justo e todo mundo tem direito de se explicar. Imagina se Deus pulveriza Satanás lá na batalha. Aí os outros anjos iam obedecer por medo ou por amor? Deus quer um reino de amor, não de medo. Então, houve essa batalha no céu e Satanás foi expulso, atirado para a terra. Ele veio para cá, para atormentar a cabeça da gente. Versículo 10 do Apocalipse 12. Então ouvi grande voz no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa dia e noite, diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face à morte, não amaram a própria vida.
Por isso, festejai ao céu e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Aqui resumiu o evangelho. Como vencemos então esse batalha, já que Satanás foi expulso do céu e atirado para a terra? Como podemos ter a vitória? Através do sangue de Cristo. É um outro resumo do grande conflito. Mostra como o grande conflito acontece, aonde ele começou e como a gente pode obter a vitória. Nós podemos obter a vitória através do sangue de Cristo. Como que funciona isso? Você aceita Jesus como Salvador e pela fé, crendo em quem é Jesus e no que ele falou, e ele diz que se você permanecer com ele, você vai ser salvo. Então é pela fé, você permanece com ele e ele vai te salvar, porque Jesus não mente. Então, é esse o segredo para a gente obter a vitória no grande conflito. Tá certo? Satanás quis ter um governo dele, não conseguiu. E agora o que ele tenta fazer é machucar o coração de Deus. É fazer com que os seus filhos se percam. E como é que a gente, como filho de Deus, não vai se perder? Através da fé, aceitando a Jesus como Salvador. Então vamos lá, agora a partir do versículo 13. Quando, pois, o dragão viu-se atirado para a terra, o dragão Satanás, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, ou seja, o povo de Deus, a igreja. Foram dadas à mulher 2 asas da grande águia, para que fosse até o deserto, ao seu lugar, aí onde sustentado durante um tempo, tempos e metade de um tempo, dá 1260 dias. É a mesma contagem de tempo lá dos 1260 dias. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, segundo o calendário que João conhecia, dá 1260 dias, é o mesmo período. Então foi dado a sustentar-se durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente, que é Satanás. Então Deus escondeu a igreja. Então a serpente arrojou de sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Águas em profecia, segundo Apocalipse 17, versículo 9 até o 12, mais ou menos, fala que águas são povos, multidões, nações e línguas. Então Satanás usou as nações para perseguir o povo de Deus. Foi o que aconteceu durante o período de supremacia papal, onde as nações direcionadas pela igreja foi um instrumento que Satanás usou para perseguir o povo de Deus, aqueles que queriam servir a Deus de forma sincera, de consciência. Versículo 16. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Olha só que interessante agora. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quem são os restantes da descendência da mulher? Do povo de Deus, da mulher vestida de sol, que representa o povo de Deus, com as 12 estrelas na cabeça, que o número 12 é o povo de Deus, que tem o sol da justiça e a lua debaixo dos pés. Quem é? São os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Em algumas versões traz o resto do versículo escrito e pôs-se em pé sobre a areia do mar. Mas esse é o começo do capítulo 13. Então, no meio desse grande conflito, Satanás não conseguiu derrotar Jesus. Então ele foi atrás da igreja, usando nações, povos e multidões e pessoas para derrubar a igreja. É o que ele faz até hoje. E Deus sustenta a igreja. E Satanás então luta contra. E aqui explica quem é o povo de Deus, com mais alguns detalhes. São os que guardam os mandamentos de Deus, ou seja, Êxodo 20. Aqueles que buscam servir a Deus de coração, não para ser salvo, e sim porque foi salvo pelo que Jesus já fez na vida de cada um. Né? Os filhos dele se colocam em obediência a Deus, e a obediência a Deus é através dos mandamentos de Deus. É não para ser salvo, mas sim porque Deus salvou, a gente se torna filho obediente de Deus. E fala aqui então, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O Apocalipse 19, versículo 10, fala um pouquinho desse testemunho de Jesus. Diz assim: prostrei-me ante os pés para adorá-lo. Ele, porém, disse: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos. Mantenha o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, a igreja de Deus, que é perseguida por Satanás no grande conflito, a igreja fiel a Deus é aquelas que guardam os mandamentos de Deus e tem o espírito da profecia, que é o testemunho de Jesus. É uma igreja com o dom de profecia. Depois, mais para frente, a gente vai estudar um pouco mais sobre isso.
Mas então, aqui o capítulo 12 é o panorama geral do grande conflito. No próximo vídeo a gente vai entrar no capítulo 13 do Apocalipse com mais detalhes, mas era importante a gente saber do capítulo 12, que é o pano de fundo das profecias que vêm daqui para frente, porque a gente vai estudar o Apocalipse 13 das duas bestas, vamos estudar as mensagens dos três anjos, as sete pragas, o fechamento da porta da graça, enfim, tudo aquilo que está descrito daqui para frente. Mas sem entender que o grande conflito é o pano de fundo de tudo isso, ficaria meio desconexo. Por isso existe então o Apocalipse capítulo 12, que ele é o pano de fundo. Estamos no meio do grande conflito e existem dois lados: Deus e sua igreja, tentando manter a bondade e a pureza, e Satanás e os seus povos, tentando derrubar a igreja. Hoje Satanás tenta derrubar a igreja só para poder ferir o coração de Deus, porque Satanás já sabe que está derrotado, ele foi derrotado na cruz. Então, esse grande conflito é um conflito que já tem vitória, já tem um lado vencedor, mas ele ainda não acabou. E é por isso que nós hoje, no meio desse grande conflito, sofremos. E aqui eu quero deixar uma mensagem importante para você. Nós sofremos por estar no meio desse grande conflito. Estando ou não com Deus, nós sofremos. Deus, ele é um único caminho para a salvação. Jesus, como a gente viu no Apocalipse 12, que através do sangue do Cordeiro, é o único o único caminho para a nossa salvação. E sem Deus, não tem como, não que Deus não queira dar salvação, é que só existe salvação nele. Então, e a gente está no meio dessa batalha. O mundo sofre por causa disso. Crentes e não crentes, cristãos e não cristãos, sofrem por causa do grande conflito. Deus, ele abriu todos os caminhos. Ele enviou Jesus. Jesus pagou o preço do nosso pecado, o sangue de Cristo. Só que ele não escolhe por nós. A escolha é minha, a escolha é sua. Então depende da minha escolha nesse grande conflito. Sofrer você vai. Se não escolher a Cristo, vai sofrer. Se escolher a Cristo, vai sofrer também. Se não escolher a Cristo, você vai morrer. Se escolher a Cristo e Jesus não voltar, você vai morrer também. Todo mundo está no meio desse grande conflito. A diferença é que no meio do grande conflito, se estamos com Deus, temos um amparo, um socorro, um sustento e uma certeza de vida eterna. Deus prometeu: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, a diferença é essa. Você vai passar pelo grande conflito. Isso é para todo mundo, querendo ou não. Mas você quer parar com esperança de vitória? Então, diante de tudo isso, eu quero deixar um apelo para você. Você está no meio desse grande conflito. E as forças do bem e do mal estão lutando. Deus quer te salvar. O inimigo quer que você se perca, ele quer que você se lasque. Ele não te ama. Apesar do mundo parecer que tem atrativos para nós, no final ele quer que você se perca. Porque o objetivo de Satanás não é esse mundo. É que você se perca. E o objetivo de Deus também não é esse mundo. É que você se salve. Então Satanás não tem nada eterno para te oferecer. Deus tem. E no meio do sofrimento do grande conflito, Deus quer ser seu amparo. Ele quer ser a sua ajuda, ele quer ser a sua luz. Mas depende de você escolher. E o principal, Deus quer te dar a vida eterna quando ele voltar. E está perto de acontecer, a gente vai ver nas profecias. Está muito perto de acontecer. Ele quer te dar a vida eterna. Mas depende da sua escolha. Qual vai ser a sua escolha? Qual lado você vai ficar? Vai sofrer e morrer? Ou sofrer e ter a vida eterna? É meio óbvio. Espero que você entenda assim também. Né? Porque todos vamos sofrer. Mas sofrer com vitória ou sofrer com derrota? Então, pensa nisso. Né? Deixa Jesus falar ao seu coração, estar contigo. E eu agradeço sua presença no próximo estudo. Então vamos abrir o Apocalipse 13 no próximo estudo. Vamos estudar sobre as bestas. Vamos estudar em 2 vídeos o Apocalipse 13, porque é muito rico em detalhes. A gente vai ter que estudar em 2 vídeos o próximo estudo, tá bom? Mas eu espero você no próximo vídeo. Compartilhe esse vídeo com todo mundo. Espalhe aí para a igreja, para a família, para os amigos. Bota no grupo da célula, do pequeno grupo, enfim. Espalha para todo mundo, para sua classe da escola dominical, escola sabatina. Espalha para todo mundo, tá certo? Clica aí dá um like no vídeo, você
se inscreve também no canal, não se esqueça disso. A gente conseguiu chegar a 50 inscritos, agora já consigo fazer live. Estou planejando uma live para fazer com vocês. Mas enfim, espero vocês no próximo vídeo e que Deus te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo.